E se o problema não fosse você, nem Deus, mas a igreja que te ensinaram a seguir? Hoje vou te revelar o que ninguém tem coragem de contar. Você já percebeu que muitas pessoas verdadeiramente espirituais estão saindo das igrejas? Não por fraqueza, mas por um chamado mais profundo. Hoje vamos revelar o que poucos têm coragem de falar sobre os escolhidos de Deus e seu afastamento dos templos. Se você sente que algo mudou dentro de você, que as paredes da igreja já não comportam mais a imensidão do que Deus está fazendo em seu espírito, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão vivendo essa mesma experiência. E talvez isso não seja um afastamento de Deus, mas justamente o contrário, uma aproximação maior com Ele. Existe um fenômeno silencioso acontecendo neste exato momento. Pessoas dedicadas que passaram anos servindo fielmente em seus templos estão sentindo um chamado para sair. Não é rebeldia, não é orgulho, não é falta de fé. É algo muito mais profundo que a maioria dos líderes religiosos prefere não comentar. Esses homens e mulheres estão sendo conduzidos por uma voz interior que os leva para além das quatro paredes, para além das tradições, para além do que sempre foi ensinado como o único caminho correto. A verdade é que os escolhidos de Deus sempre enfrentaram esse dilema. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos um padrão que se repete ao longo de toda a história sagrada. Os profetas, os apóstolos, os verdadeiros servos do Altíssimo raramente foram bem recebidos nas instituições religiosas de suas épocas. Eles incomodavam, eles questionavam, eles traziam uma mensagem que desafiava o sistema estabelecido. Jesus Cristo mesmo, o maior exemplo que temos, viveu em constante tensão com os líderes religiosos de seu tempo. Os fariseus e escribas, que dominavam os templos e ditavam as regras da fé, foram seus maiores opositores. Em Mateus 23, versículo 27, Jesus não mediu palavras ao dizer: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia." Ele enxergava além das aparências e não tinha medo de confrontar a religiosidade vazia. Pense nisso por um momento. O próprio Filho de Deus não encontrou acolhimento nas estruturas religiosas de sua época. Ele ensinou nas sinagogas, mas sua verdadeira obra aconteceu nos montes, às margens do mar, nas casas simples, nos caminhos poeirosos. Ele não construiu templos de pedra, ele construiu templos vivos dentro dos corações. Quando você começa a despertar espiritualmente de verdade, quando o Espírito Santo passa a revelar mistérios que antes estavam ocultos aos seus olhos, algo inevitavelmente acontece. Você começa a perceber contradições. Você começa a enxergar interesses que nada têm a ver com o reino dos céus. Você começa a sentir um vazio naquelas reuniões que antes pareciam tão cheias de poder. E então vem a culpa, vem o medo, vem a pressão daqueles que dizem que você está se desviando, que está abrindo portas para o inimigo, que precisa voltar urgentemente para o rebanho. Mas será que é mesmo um desvio? Ou será que é justamente o caminho estreito do qual Jesus falou? Em Mateus 7, versículos 13 e 14, ele nos alerta: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Poucos, não a maioria, não as multidões que lotam os grandes templos aos domingos. Os escolhidos de Deus sentem na alma quando algo está errado. Eles percebem quando a mensagem pregada serve mais para controlar do que para liberar. Eles sentem o peso da manipulação emocional disfarçada de unção. Eles enxergam quando o dinheiro se torna mais importante do que a verdadeira transformação de vidas. E isso dói. Dói porque essas pessoas amam a Deus profundamente. Elas não querem sair. Elas não planejaram isso. Mas chega um momento em que ficar seria trair a própria consciência. A Bíblia nos conta sobre Abraão, chamado por Deus para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai. Ele teve que abandonar tudo o que conhecia, todas as estruturas familiares e religiosas de sua época, para seguir uma voz que o chamava para um lugar que ele nem sequer conhecia. Em Gênesis 12, versículo 1, lemos: "Ora,
O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e tornou-se pai da fé. Mas quantos de seus contemporâneos devem ter o chamado de louco, de desertor, de alguém que estava abandonando as tradições sagradas? Se você está passando por isso agora, se está sentindo esse conflito entre permanecer onde está e seguir o chamado que arde em seu peito, preste atenção ao que vou dizer. Não deixe que outros definam sua jornada espiritual. Não permita que o medo de ser julgado te impeça de ouvir a voz de Deus. As estruturas humanas mudam, as instituições se corrompem, mas a presença do Eterno permanece para sempre acessível a todos que o buscam de coração sincero. Se você quer continuar essa jornada de descoberta conosco, se inscreva no canal agora, porque o que vamos revelar nas próximas partes vai abrir ainda mais seus olhos para verdades que muitos preferem manter escondidas. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muitos escolhidos estão saindo não porque perderam a fé, mas porque a encontraram de verdade. Eles descobriram que Deus é maior do que qualquer edifício, maior do que qualquer denominação, maior do que qualquer título humano. Eles experimentaram o que é ter um encontro real com o Criador, sem intermediários, sem shows, sem performances ensaiadas. E depois que você prova dessa intimidade genuína, torna-se impossível se contentar com menos. A igreja primitiva, aquela que nasceu no dia de Pentecostes, não tinha catedrais suntuosas, não tinha equipamentos de som de última geração, não tinha campanhas milionárias de marketing. Em Atos 2, versículo 46, está escrito: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles se reuniam nas casas, compartilhavam suas vidas, viviam em comunhão verdadeira. A presença de Deus era tão real que as pessoas eram transformadas, curadas, libertas. Com o passar dos séculos, algo mudou. A simplicidade deu lugar à pompa, a comunhão deu lugar à hierarquia, o servir deu lugar ao dominar. E hoje, muitos templos se parecem mais com empresas do que com lugares de adoração. Existem metas de arrecadação, estratégias de crescimento, disputas por poder. Os escolhidos sentem isso. Eles percebem quando a glória saiu do lugar, e tudo o que restou foi apenas a estrutura vazia. Isso não significa que todas as igrejas são ruins ou que não existam congregações genuínas. Existem sim lugares onde o Espírito de Deus se move livremente, onde os líderes são verdadeiros servos e não senhores sobre a herança de Deus. Mas esses lugares são raros, e mesmo nesses ambientes saudáveis, chega um momento na vida de alguns escolhidos em que Deus os chama para uma jornada mais solitária, mais profunda, mais íntima. É como se o Pai Celestial dissesse: agora é hora de você me conhecer sem filtros, sem interpretações de terceiros, sem depender de experiências coletivas. Eu quero você sozinho comigo no deserto, onde posso moldar seu caráter, revelar meus segredos, preparar você para o propósito específico que tenho para a sua vida. E isso assusta, porque fomos ensinados que precisamos sempre estar congregados, sempre estar inseridos em uma comunidade institucional, sempre estar sob cobertura espiritual de um líder humano. Mas a Bíblia nos mostra que os grandes momentos de transformação aconteceram justamente nos períodos de isolamento. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser usado por Deus para libertar Israel. Elias foi alimentado por corvos às margens de um ribeiro solitário. João Batista cresceu nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Paulo, depois de seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, passou 3 anos na Arábia antes de começar seu ministério. Jesus mesmo se retirava constantemente para lugares desertos para orar e estar a sós com o Pai. Os escolhidos de Deus carregam uma marca. Não é algo visível aos olhos humanos, mas é perceptível no espírito. Essas pessoas têm uma sensibilidade diferente. Elas captam coisas que outros não conseguem ver. Elas sentem o peso da falsidade, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície, e é justamente essa sensibilidade aguçada que as torna incapazes de permanecer em ambientes onde a presença genuína de Deus foi substituída por performances humanas.
Quando falamos de escolhidos, não estamos falando de pessoas melhores ou superiores. Estamos falando daqueles que foram separados para um propósito específico, daqueles que foram chamados para enxergar além do véu, daqueles que não conseguem mais se satisfazer com respostas prontas e doutrinas engessadas. Em 1 Pedro 2, versículo 9, está escrito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eleitos para anunciar virtudes, não para repetir tradições vazias. O problema começa quando essas pessoas percebem que a igreja se tornou um lugar de controle, ao invés de um lugar de liberdade. Jesus disse em João 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos liberar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. Essa é a promessa do Evangelho. Mas o que muitos escolhidos encontram nas igrejas institucionais é exatamente o oposto. Regras sobre regras, cobranças intermináveis, culpa manipulada, medo como ferramenta de controle. Você já parou para pensar quantas vezes ouviu nas igrejas que questionar é pecado? Quantas vezes foi ensinado que duvidar é falta de fé? Quantas vezes disseram que, se você não está feliz ali, o problema é seu coração rebelde? Essa mentalidade não vem de Deus. Ela vem de sistemas que precisam manter as pessoas presas para sobreviver, porque igrejas que funcionam como empresas precisam de membros fiéis que paguem seus dízimos, que sirvam nos departamentos, que encham os bancos, que não façam perguntas difíceis. Os escolhidos começam a questionar. Eles olham para Jesus expulsando os cambistas do templo e se perguntam: se ele fez isso há 2000 anos, o que ele faria hoje ao ver templos transformados em shopping centers espirituais? Eles leem sobre os discípulos que deixaram tudo para seguir o Mestre e comparam com líderes modernos que acumulam riquezas enquanto o povo passa necessidade. Eles estudam sobre a igreja primitiva que repartia tudo em comum e se questionam sobre o motivo de hoje existir tanta desigualdade dentro das próprias comunidades de fé. E quando essas perguntas começam a surgir, quando essa consciência desperta, algo inevitável acontece. O escolhido não consegue mais fingir que não vê. Ele não consegue mais cantar canções vazias só porque todo mundo está cantando. Ele não consegue mais aplaudir pregações motivacionais que não transformam ninguém. Ele não consegue mais contribuir financeiramente para projetos que servem apenas para engrandecer nomes humanos, ao invés de glorificar o nome de Deus. A Bíblia nos conta sobre um momento crucial na vida de Elias. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, depois de ver fogo descer do céu e consumir o sacrifício, depois de executar os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto ameaçado pela rainha Jezabel. Ali, sozinho, exausto, ele chegou ao seu limite. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, lemos algo extraordinário. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Você percebe a profundidade disso? Deus não estava no vento forte. Não estava no terremoto. Não estava no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada. Quantas igrejas hoje estão obcecadas pelo vento, pelo terremoto, pelo fogo, pelo barulho, pela agitação, pelo show? E enquanto isso, a voz mansa e delicada de Deus é abafada pelo volume dos amplificadores, pelas gritarias histéricas, pela correria frenética de programações sem fim. Os escolhidos anseiam por ouvir essa voz mansa e delicada. Eles sabem que Deus não precisa de holofotes para se manifestar. Eles entendem que milagres verdadeiros acontecem no silêncio do coração transformado, não nos palcos iluminados das grandes produções religiosas. E quando eles não encontram mais espaço para esse encontro genuíno dentro das estruturas institucionais, eles saem. Não com raiva, não com amargura, mas com uma paz inexplicável de quem está obedecendo a um chamado superior.
existe outro aspecto doloroso nesse processo de separação. É a rejeição que vem daqueles que ficam. Quando você decide seguir o chamado de Deus para fora das estruturas religiosas tradicionais, muitos amigos se afastam. Sua família questiona sua sanidade espiritual. Líderes que antes te abraçavam agora te veem como uma ameaça. Você é rotulado de desviado, de orgulhoso, de enganado pelo diabo. E isso machuca profundamente. Mas Jesus já havia avisado. Em Mateus 10, versículos 34 a 36, ele disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus familiares. Palavras duras, mas verdadeiras. Seguir a Cristo de verdade, frequentemente, significa nadar contra a corrente, mesmo dentro dos círculos religiosos. Os escolhidos aprendem na prática que popularidade e aprovação humana não são sinais de que estamos no caminho certo. Muitas vezes, é justamente o contrário. Os profetas verdadeiros raramente foram celebrados em suas épocas. Jeremias foi jogado numa cisterna. Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. João Batista teve sua cabeça cortada. Estevão foi apedrejado. Paulo foi preso, açoitado, naufragou, foi picado por serpente e enfrentou perigos de todo tipo. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, Paulo escreve algo que deveria estar gravado no coração de todo verdadeiro seguidor de Cristo. E, na verdade, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Não alguns. Não os fracos. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus enfrentarão oposição. E muitas vezes, essa oposição vem justamente daqueles que deveriam ser nossos irmãos na fé. Então, o que leva os escolhidos a abandonarem as igrejas? Não é falta de amor por Deus, é excesso de amor por Ele. Não é desejo de viver em pecado, é desejo de viver em santidade verdadeira, não em aparência de piedade. Não é preguiça espiritual, é fome e sede por uma espiritualidade autêntica, que vai além dos rituais dominicais. Não é orgulho, é humildade suficiente para admitir que talvez tenhamos sido enganados, que talvez tenhamos seguido tradições humanas, chamando-as de mandamentos divinos. Jesus repreendeu duramente os religiosos de sua época por fazerem exatamente isso. Em Marcos 7, versículos 6 a 8, ele disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Isso não mudou. Ainda hoje, existem inúmeras igrejas que colocam suas tradições acima da palavra de Deus. Os escolhidos não querem honrar a Deus apenas com os lábios. Eles querem uma adoração que brota do coração. Eles não querem seguir mandamentos de homens disfarçados de doutrinas divinas. Eles querem conhecer a vontade de Deus diretamente, através do Espírito Santo, através das Escrituras estudadas com sinceridade, através de uma relação íntima e pessoal com o Pai Celestial, que não depende de intermediários humanos. E aqui está algo crucial que precisa ser dito. Sair de uma igreja institucional não significa abandonar a fé cristã. Não significa rejeitar a Bíblia. Não significa viver isolado espiritualmente. Os verdadeiros escolhidos encontram maneiras de se conectar com outros crentes genuínos. Eles formam pequenos grupos em casas. Eles cultivam amizades espirituais profundas. Eles servem os necessitados de forma prática. Eles evangelizam com autenticidade. Eles vivem o Evangelho no dia a dia, não apenas 1 hora por semana dentro de 4 paredes. A verdade é que a igreja nunca foi um prédio. Desde o princípio, desde o momento em que Jesus pronunciou aquelas palavras fundamentais a Pedro, a essência da igreja sempre foi outra coisa. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus declarou: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Jesus edifica não é feita de tijolos e cimento.
Ela é feita de vidas transformadas, de corações rendidos, de pessoas que carregam a presença de Deus aonde quer que vão. Paulo reforçou essa verdade de maneira cristalina quando escreveu aos Coríntios. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, ele pergunta: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo, não aquele edifício que você frequenta aos domingos. Você, seu corpo, sua mente, seu espírito, é ali que Deus escolheu fazer morada. É ali que o sacrifício verdadeiro acontece diariamente. Essa compreensão muda completamente a perspectiva sobre o que significa ser igreja. Quando os escolhidos despertam para essa realidade, eles param de buscar Deus em lugares e começam a viver como portadores da presença divina. Eles entendem que não precisam ir à casa de Deus porque eles são a casa de Deus. Não precisam esperar o culto de domingo para adorar, porque cada momento da vida se torna uma oportunidade de adoração em espírito e em verdade. Jesus mesmo ensinou isso à mulher samaritana junto ao poço. Quando ela levantou a questão sobre qual era o lugar correto de adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, Jesus respondeu algo revolucionário. Em João 4, versículos 23 e 24, ele disse: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, nunca foi, é sobre o coração. Os sistemas religiosos, no entanto, sempre tentaram fazer o povo crer que precisa deles para ter acesso a Deus. Durante séculos, a Igreja Católica manteve a Bíblia longe das pessoas comuns, em latim, inacessível. Os padres eram os mediadores obrigatórios entre Deus e os homens. Martinho Lutero desafiou esse sistema e pagou um preço alto por isso. Mas hoje, quantas igrejas evangélicas não estão fazendo a mesma coisa de formas diferentes? Criando dependência, estabelecendo hierarquias que não existem nas Escrituras, colocando líderes em pedestais como se fossem intocáveis. A Bíblia é clara ao afirmar que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, lemos: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um só mediador, não pastores, não apóstolos, não profetas, não bispos. Jesus Cristo, somente Ele. Qualquer sistema que tente se colocar como mediador necessário entre você e Deus está usurpando o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. Os escolhidos enxergam essas distorções com clareza cada vez maior. Eles percebem quando um líder usa a palavra de Deus para construir seu próprio império, ao invés de edificar o reino dos céus. Eles identificam quando a unção virou performance teatral, quando as profecias se tornaram ferramentas de manipulação, quando os testemunhos são fabricados para impressionar e arrecadar. E uma vez que seus olhos são abertos para essas realidades, não há como fechar novamente. Há um custo nisso. Um custo emocional, social e até mesmo prático. Muitos escolhidos que saem das igrejas enfrentam solidão. Eles sentem falta da comunidade, do pertencimento, daquela sensação de fazer parte de algo maior. Mas eles aprendem algo precioso nesse processo. Eles aprendem a diferença entre solidão e solitude. Solidão é vazio, é ausência dolorosa. Solitude é plenitude, é a presença intensa de Deus preenchendo cada espaço. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia conheceram bem a solitude. Davi, antes de ser rei, passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, separado de tudo que conhecia. Foi justamente nesse período que ele escreveu seus salmos mais profundos, que ele desenvolveu uma intimidade com Deus que o sustentaria pelo resto da vida. No Salmo 63, versículo 1, ele declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja ardentemente em uma terra seca e cansada, onde não há água. Essa sede, esse desejo ardente, nasceu no deserto. O deserto tem esse poder. Ele remove todas as distrações. Ele expõe o que é real e o que é falso. Ele testa a profundidade da nossa fé. Muitos escolhidos que saem das igrejas entram num período de deserto.
Não é um lugar geográfico, mas um estado espiritual onde Deus os trabalha profundamente, onde Ele quebra estruturas antigas de pensamento, onde Ele cura feridas que foram causadas justamente dentro dos ambientes religiosos. E essas feridas são reais. Pessoas machucadas por líderes abusivos que usaram a autoridade espiritual para dominar e controlar. Pessoas quebradas financeiramente, porque deram tudo o que tinham acreditando em promessas de prosperidade que nunca se cumpriram. Pessoas desiludidas porque viram nos bastidores das igrejas o quanto de política, inveja, disputas e carnalidade existe por trás das cortinas. Pessoas traumatizadas por serem expulsas ou rejeitadas simplesmente por fazerem perguntas inconvenientes ou por não se encaixarem no padrão exigido. Jesus tem um cuidado especial com os feridos. Em Lucas 4, versículos 18 e 19, ele declara sua missão. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, curar os quebrantados do coração, libertar os oprimidos. Essa é a obra de Cristo. E muitas vezes, os escolhidos precisam sair das igrejas para experimentar essa cura e essa libertação que não encontraram dentro delas. Outra razão profunda pela qual os escolhidos abandonam as igrejas é porque eles começam a questionar doutrinas que sempre aceitaram sem pensar. Eles voltam às Escrituras com olhos novos e descobrem que muitas coisas ensinadas como absolutas, na verdade, são interpretações humanas, tradições denominacionais ou até mesmo distorções completas da mensagem original do Evangelho. Isso pode ser assustador porque significa que talvez você tenha sido enganado durante anos, que talvez aqueles em quem você confiava não eram tão confiáveis assim. Mas existe liberdade nessa descoberta também. Em João 8, versículo 32, Jesus promete: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade liberta mesmo quando dói. A verdade liberta mesmo quando desconcerta. A verdade liberta mesmo quando te coloca em posição de minoria. Os escolhidos preferem a verdade desconfortável à mentira aconchegante. Eles preferem andar sozinhos na luz do que acompanhados na escuridão. Pense em quantas doutrinas são pregadas como essenciais para a salvação, mas que não têm fundamento bíblico sólido. Pense em quantas regras de comportamento são impostas como se fossem mandamentos de Deus, quando, na verdade, são apenas preferências culturais ou ferramentas de controle. Pense em quantas promessas de bênçãos materiais são oferecidas, como se o Evangelho fosse uma fórmula mágica de enriquecimento, quando Jesus mesmo disse em Mateus 6, versículo 24, "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Os escolhidos não aceitam mais essas contradições. Eles querem coerência, eles querem autenticidade. Eles querem um cristianismo que se pareça com o cristianismo de Jesus, não com uma versão domesticada e comercializada que serve aos interesses humanos. E se isso significa sair das estruturas estabelecidas, se isso significa ser incompreendido, se isso significa caminhar por uma estrada menos viajada, eles estão dispostos a pagar esse preço. Porque no final das contas, o que importa não é quantas igrejas você frequentou ou quantos cargos você ocupou em ministérios. O que importa não é quantas conferências você participou ou quantos pregadores famosos você conheceu. O que importa é se você conhece Jesus Cristo verdadeiramente. Se você o ama acima de todas as coisas, se você vive segundo os seus ensinamentos, se você carrega sua presença, se você reflete seu caráter. Em Filipenses 3, versículos 7 e 8, Paulo expressa algo que deveria ressoar no coração de todo escolhido. "Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo." Escória. Paulo chamou de lixo
tudo aquilo que antes considerava valioso, tudo aquilo que lhe dava status religioso para poder conhecer a Cristo verdadeiramente. Os escolhidos estão descobrindo que o verdadeiro cristianismo é muito mais radical do que aquilo que é pregado na maioria dos púlpitos modernos. Jesus não chamou ninguém para uma vida confortável, para uma religião de fim de semana, para uma fé que não custa nada. Ele chamou para o discipulado, e discipulado significa morrer para si mesmo diariamente, carregar sua cruz, seguir os passos do Mestre, mesmo quando o caminho é íngreme e solitário. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus é direto e sem rodeios, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia. Não apenas nos domingos, não apenas quando é conveniente. Cada dia significa um compromisso total, uma rendição completa, uma decisão constante de colocar o reino de Deus acima de todos os outros interesses. Mas olhe ao seu redor. Quantas igrejas realmente ensinam isso? Quantas pregam um evangelho diluído, adocicado, que promete vitória sem luta, coroa sem cruz, ressurreição sem morte? Elas transformaram a mensagem revolucionária de Cristo em um produto palatável que não ofende ninguém, que não exige sacrifício, que mantém as pessoas confortáveis em seus pecados, enquanto lhes dá uma falsa sensação de espiritualidade. Os escolhidos não se contentam com isso. Eles leem as Escrituras e encontram um Jesus que confrontava o pecado sem medo, um Jesus que virou mesas no templo, um Jesus que chamou os líderes religiosos de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados, um Jesus que disse que era melhor arrancar o olho ou cortar a mão do que permitir que esses membros levassem alguém ao inferno. Esse Jesus radical, esse Jesus sem concessões, esse Jesus que exige tudo, é muito diferente do Jesus simpático e tolerante que é apresentado em muitos púlpitos hoje. E quando os escolhidos começam a viver esse cristianismo autêntico, quando começam a levar a sério os mandamentos de Cristo, algo interessante acontece. Eles se tornam desconfortáveis para as igrejas institucionais, porque eles expõem, mesmo sem querer, a mediocridade espiritual que se instalou. Eles lembram aos outros pela própria vida que existe um padrão mais alto, uma entrega mais profunda, um amor mais verdadeiro. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, Paulo profetiza sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Leia novamente a última parte, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É exatamente isso que os escolhidos encontram em muitas igrejas. Uma aparência bonita, uma performance bem ensaiada, uma estrutura impressionante, mas sem o poder transformador do Evangelho. E Paulo não diz para tentar reformar esses ambientes. Ele diz claramente: destes afasta-te, saia, separe-se, não participe dessa falsidade. Essa separação não é fácil. Existem laços emocionais, histórias compartilhadas, relacionamentos construídos ao longo de anos. Mas chega um momento em que você precisa escolher entre agradar a Deus ou agradar aos homens, entre seguir a multidão ou seguir a consciência iluminada pelo Espírito Santo, entre permanecer na zona de conforto ou aventurar-se no desconhecido, confiando que Deus está no controle. Os escolhidos estão aprendendo a ouvir a voz de Deus diretamente, não através de intermediários, não dependendo de pregadores para lhes dizer o que pensar, não esperando que um líder religioso interprete as Escrituras por eles. Em João 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As ovelhas ouvem a voz do pastor, diretamente, pessoalmente, intimamente. Isso não significa que os escolhidos se tornam arrogantes, achando que não precisam aprender com ninguém.
Pelo contrário, eles são humildes o suficiente para reconhecer que podem estar errados, que precisam constantemente examinar suas próprias crenças à luz das Escrituras, que devem estar abertos à correção. Mas existe uma diferença entre ser ensinável e ser controlável, entre submissão saudável e manipulação espiritual. A Bíblia nos exorta a examinar tudo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, está escrito: examinai tudo, retende o bem. Examinar, não aceitar cegamente. Não engolir qualquer ensino só porque vem de alguém com título ministerial. Examinar à luz da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, com sinceridade de coração. E reter apenas o que é verdadeiramente bom, rejeitando o que não se alinha com a verdade revelada de Deus. Os bereanos foram elogiados justamente por essa atitude. Em Atos 17, versículo 11, lemos: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles conferiam tudo, até mesmo o ensino dos apóstolos. Eles não eram rebeldes, eram sábios, eram responsáveis com sua fé, e Deus aprovou essa postura. Hoje, no entanto, questionar em muitas igrejas é visto como rebelião. Conferir o que está sendo pregado é considerado falta de fé. Estudar por conta própria é desencorajado, porque você pode se desviar sem a orientação do líder. Esse tipo de mentalidade não vem de Deus. Ela serve apenas para manter as pessoas dependentes e controláveis. Os escolhidos estão quebrando essas correntes. Eles estão assumindo a responsabilidade pela própria jornada espiritual. Eles estão estudando as Escrituras profundamente. Eles estão buscando a Deus com todo o coração. E nesse processo, muitos estão descobrindo verdades que foram escondidas deles durante anos, verdades libertadoras que transformam completamente a maneira como entendem Deus, o Evangelho e seu propósito nesta terra. Uma dessas verdades é que Deus não está interessado em números, em grandes ajuntamentos, em multidões. Ele está interessado em corações. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus deixa claro que a maioria não está no caminho certo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos. A maioria está perdida. Isso significa que mega-igrejas, multidões de seguidores nas redes sociais, programas de televisão com grande audiência, não são necessariamente sinais de aprovação divina. Podem ser, em alguns casos, mas também podem ser indicativos de que a mensagem foi diluída o suficiente para agradar aos gostos carnais das massas. O verdadeiro Evangelho sempre foi ofensivo para a natureza humana não regenerada. Ele exige arrependimento genuíno, morte para o ego, submissão total ao senhorio de Cristo. Os escolhidos estão redescobrindo esse Evangelho autêntico. E quanto mais eles se aproximam dele, mais distantes ficam dos modelos religiosos contemporâneos, que em muitos casos se parecem mais com clubes sociais ou empresas do que com comunidades de fé. Não há nada de errado em igrejas grandes ou bem estruturadas, desde que o Evangelho permaneça no centro e não seja sacrificado no altar do crescimento numérico ou da relevância cultural. O problema surge quando a mensagem é ajustada para não ofender ninguém, quando o pecado não é mais chamado pelo seu nome, quando a santidade deixa de ser enfatizada porque pode afastar as pessoas, quando o arrependimento é substituído por autoajuda disfarçada de espiritualidade. Os escolhidos percebem essas substituições sutis e não conseguem mais fingir que não veem. Em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, Jesus diz à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras fortes. Deus prefere que sejamos frios ou quentes, mas não mornos. A mornidão espiritual, essa fé sem convicção, essa religiosidade sem poder, essa aparência sem substância, isso provoca náusea em Deus. Os escolhidos não querem ser mornos. Eles querem ser fervorosos.
Eles querem uma fé que queima, que transforma, que incomoda quando necessário. E se não encontram isso nas igrejas institucionais, eles saem em busca de algo mais real, mais profundo, mais alinhado com o que leem nas Escrituras sobre como deveria ser a vida no reino de Deus. Se você chegou até aqui, se estas palavras tocaram algo profundo dentro de você, saiba que não é coincidência. Talvez você seja um dos escolhidos. Talvez Deus esteja te chamando para uma jornada diferente, mais profunda, mais autêntica. Não tenha medo de ouvir essa voz. Não permita que a opinião dos outros defina seu caminho com Deus. Busque a verdade acima de tudo, e a verdade te libertará. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós. Se este vídeo tocou seu coração, se você se identificou com esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos conteúdos. Deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso e nos conte nos comentários qual parte mais te impactou. Continue sua jornada de descoberta espiritual conosco, assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida abundantemente e te conduza sempre pelo caminho da verdade. Até o próximo vídeo.